Bom, vamos lá. Essa aula ela é muito importante. É nessa aula que você vai começar a entender quais são as estruturas para cada coisa. Na verdade, essa aula ela é focada na parte ali de renda, né? Quais são as operações que vão ter o objetivo de gerar renda para você e com isso ali, obviamente, você ir acrescentando uma rentabilidade extra à sua carteira de ações, principalmente que você já possui, ou de repente que você vai montar agora, mas já vai montar do jeito certo, de um jeito profissional. Não vai investir aleatoriamente ali esperando que a ação suba, esperando que a empresa vai pagar dividendos. Você vai começar a investir sem depender disso. Então vai mudar com certeza ali o jogo para você e você vai se arrepender de não ter conhecido isso antes. Na verdade, isso daí já existe há muito tempo, os grandes investidores já fazem isso há muito tempo, muito mesmo. Fundos de investimentos, os caras fazem isso, os gestores operam dessa forma, não só, claro, né, não existe uma forma só correta de operar, mas você vai entender que essas operações elas têm muito potencial para acrescentar ali uma rentabilidade na sua carteira muito importante, principalmente ali no longo prazo, onde você vai começar a sentir realmente a diferença ali entre fazer ou não fazer esse tipo de operação. Você vai ver que ficar comprando ações e esperar o tempo fazer o seu trabalho ali, a empresa performar bem, a empresa distribuir dividendo, a empresa se valorizar na bolsa, isso daí uma forma um pouco atrasada ou ingênua ali de esperar ganhar dinheiro com o mercado de ações, beleza? Então vamos lá, essa aula a gente vai falar sobre operações de renda, o que são, quais as principais que a gente usa e como que elas funcionam, como que elas podem ali ajudar no seu objetivo ali de construir um patrimônio e gerar uma riqueza ali através dos seus investimentos em renda variável. Beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar minha tela aqui para vocês. Eu fiz uma apresentaçãozinha bem básica aqui só para ilustrar um pouco enquanto eu falo, tá? Para vocês não ficarem olhando essa cara linda amassada aqui. Então eu vou colocar aqui a minha tela. Fiz essa apresentaçãozinha simples, operações estruturadas. Essa parte aqui, nessa aula, a gente vai falar sobre as de renda. Tá aqui a apresentação que eu fiz, bem simples, só para a gente ilustrar operações estruturadas. Aqui, nesse caso, operações de renda. A gente vai falar das estruturas que a gente usa para gerar renda sobre as ações. E vou começar com o financiamento com ativo ou venda coberta, né? Isso daí vai depender de onde você está estudando sobre isso, né? Onde ou qual é a corretora, qual banco que você está vendo, isso daí também cada lugar chama de um jeito. Inclusive, pode ser que tenha uma outra forma aí que chamem que eu também desconheça, mas basicamente no mercado ela é conhecida como financiamento com ativo ou venda coberta. Venda coberta ainda é mais famoso aí por aí porque é de onde surgiu toda a estratégia, né? Ou venda coberta de call também é bem conhecido, tá? Então vamos lá. Como funciona essa estrutura? Eu peguei uma tabelinha aqui do que tinha disponível hoje, então são dois slides aqui bem parecidos, mas o que vai mudar são só as variáveis aí, né, de cada operação. Então para você entender, para ficar bem claro, cada linha aqui é uma variável da mesma operação. Você vai escolher alguns critérios aí, cada linha é uma possibilidade diferente que tinha disponível hoje, aqui no momento que eu peguei esse relatório com as oportunidades disponíveis no momento, né? Hoje é dia 13 de julho de 2023 e eu peguei como exemplo aqui, eu usei Vale, poderia ter usado qualquer ativo, mas eu escolhi usar a Vale porque é um ativo que eu gosto muito, né? É uma empresa muito sólida que tem muito potencial aí de valorização, inclusive, embora a gente não faça essas operações pensando muito na valorização, mas de repente, se for esse o objetivo, a Vale é uma empresa muito boa, na minha opinião, e ela tem muita liquidez também nas opções, então não tem nenhum ponto negativo ali para a gente fazer essas operações com a Vale, tá? Então vamos lá. Primeira coluna, o ativo, nesse caso aqui todos eles são iguais, é a Vale. A estrutura também, é o financiamento com ativo, né, ou a venda coberta. Aqui ele vai aparecer como financiamento com ativo.
Strike. Strike, lembra da aula anterior que eu expliquei sobre as opções? Strike é o preço que vai ser exercido aquele contrato de compra ou de venda. Qual vai ser o preço que definitivamente o comprador dessa opção ele vai poder comprar a ação naquela data do vencimento? Qual vai ser esse preço que ele vai poder comprar? Isso é definido aqui nessa coluna de strike. Então, nesse caso aqui, ele está em percentual, né? Então é o percentual da entrada, né? Você entrou, é 100%, o preço que você pagou é 100%, que você pagou no ativo, né? É 100%. Aqui, strike 101%, isso aqui significa que você vai vender o ativo com 1% de lucro, nesse caso aqui, nessa operação que tem o vencimento para um mês, aproximadamente, né? Um dia a mais que um mês, basicamente. Então, o strike a gente já sabe o que é. Knock-in, nocaute, rebate. Nessa aqui eu não vou falar sobre isso porque não vai ter. Então quando aparecer isso daqui eu explico, apesar de eu já ter falado na aula anterior, mas eu explico com mais detalhes quando a gente for usar isso aqui, tá? Lote padrão, esse aqui também é básico, é o lote mínimo para você operar esse tipo de estratégia, né? Para esse ativo é 100. Para alguns outros ativos você consegue operar unitário, né? Por exemplo, BOVA11 você consegue fazer uma operação dessa com a cada uma ação, né? Uma cota ali do ETF, né? Então vamos lá, agora prêmio. Fixing, por que não está escrito vencimento aqui, né? Está escrito fixing. Fixing, quando você faz uma operação estruturada de balcão, que é esse caso aqui, todos eles são de balcão. Quando você faz uma operação estruturada de balcão, ela tem essa data de fixing, que é o dia que é calculado o resultado dessa operação. Diferente da opção listada, que chega no dia do vencimento, ela dá ou não dá exercício, essa daqui no dia do fixing é o dia que ele vai calcular e no dia seguinte é feito o vencimento e aí é feita a liquidação desse ativo, né? O ativo ele expira, vira pó e aí acontece a liquidação financeira na sua conta, beleza? Então fixing não tem muita novidade, basicamente você pode até considerar como se fosse a data de vencimento, porque o vencimento é um dia depois, um dia útil, né? Depois, então aqui 14, não sei exatamente que dia é da semana, mas se não for um dia útil, se o dia seguinte não for um dia útil, o vencimento vai ser no próximo dia útil, tá? Então a próxima coisa aqui que a gente tem é o prêmio. O prêmio é uma das coisas mais importantes quando a gente pensa nessa estrutura de financiamento com ativo, porque o prêmio é nada mais, nada menos do que a renda que a gente está fazendo nessa operação. Então, a gente consegue ver por cada... isso aqui vai mudar, vai oscilar, né, vai variar em função de data de vencimento e o valor do strike. Nesse caso aqui, o strike estando a 101% do valor de entrada, a gente está e na data aqui de um mês para frente, a gente está recebendo aqui um prêmio de R$ 2,75. Então, esse prêmio de R$ 2,75, a gente embolsa na mesma hora que a gente fecha a operação. Nesse caso aqui, como ela é de balcão, ela vai ser reservada a operação no fim do dia e vai ser liquidada no dia seguinte. Então, no dia seguinte, você já vai ter esse valor na sua conta. R$ 2,75, lembrando que também ele é um percentual, tá? Não é em real isso daqui. Ele é um percentual do valor da ação. A ação hoje, só para você ter uma ideia, a ação hoje ela estava por volta ali de R$ 68,50. Eu não acompanhei o fechamento do dia ali, mas ela estava girando ali em torno de R$ 68,50 a ação da Vale hoje, dia 13 de julho. Então, 2,75%, é só fazer a conta, né, percentual em cima desse valor aí é o que você vai embolsar na hora. Se chegar na data do vencimento e a ação está mais cara do que esse 101%, ou seja, ela subiu mais de 1%, aí você vai ter o ajuste financeiro. O que é esse ajuste financeiro? Tem duas opções, né? Duas formas de realizar esse ajuste. Ou ele vai liquidar essa posição que você tem, vai vender o seu lote para poder honrar com essa diferença. Por exemplo, subiu 10% o ativo.
Se ele subiu 10%, você vai ter que pagar 9, né? Porque você está vendendo ele aqui no 101. Então essa diferença aí do preço que ele vai estar à vista para o preço que você estava obrigado a vender, você vai ter que pagar, porque você tem a valorização no seu ativo ali, né? Então daí tem duas opções, ou você vai vender o seu ativo, vai ficar zerado, e aí com a liquidação da venda ali do ativo, você já automaticamente vai fazer o pagamento ali da diferença, né? Que na teoria, na operação aqui, você tomou um prejuízo, porque você tem o 1% aqui de ganho, mais os 2,75. Então você tem 3,75, mas o ativo subiu 10%, então essa diferença você vai ter que desembolsar e pagar. Só que na prática você pegou esses 10% de alta. Então, na verdade, o resultado dessa operação, você ficou com o lucro máximo, que é 3,75 para esse prazo de um mês. 3,75 parece pouco, uma renda baixa, só que se você for pegar isso convertendo ali para uma taxa padrão aí de mercado, taxa sem risco, vai dar mais ou menos ali umas 3 vezes e meia o CDI, ou seja, 350% do CDI. Uma carteira que roda 350% do CDI com risco de vale, na minha opinião, é uma operação muito interessante, né? Uma estratégia muito interessante. E se você pensar nisso num prazo um pouco maior, sai um pouco dessa visão de um mês, né? Um mês para o outro, 2 meses, sai um pouco disso e pensa em um prazo ali de 40 meses, 50 meses, 4, 5 anos. Pensa nessa 60 meses ali, você fazendo essa operação todo mês. A Vale, ela pode oscilar, né? Ela oscila até que bastante, é uma ação muito volátil que a gente tem aqui na bolsa. Mas ela tá ali, ela pelo menos se mantém o valor dela. Ela sobe, sobe uma paulada, 30% em 6 meses, depois cai mais 30%, depois sobe mais 30%, depois sobe 60%, enfim. Se você olhar os últimos anos aí, ela teve um ganho expressivo ali, ano a ano, mas mesmo dentro desses períodos de ganho, ela tem ali as suas baixas, né? Mas se você pegar um prazo de 5 anos, pensa você fazendo isso todo mês, ou a cada 2 meses. Eu vou mostrar agora deixa eu pôr de volta aqui na tela, vou mostrar uma delas aqui com prazo um pouco mais alongado, para você ter noção da taxa, como muda um pouco, ela fica muito mais atrativa ali, né? Um prazo maior de vencimento, né? Vamos pegar aqui para 11/9. Tá aqui nesse mesmo slide, a gente tem uma aqui, ó. Aqui é com o mesmo, você vai vender a ação no mesmo valor, ou seja, se ela não fizer nada, se o papel ficar parado, você já vai ter o lucro máximo nessa operação, só que com 2 meses, né, de vencimento, só que aqui você embolsou 4,7%, quase 5% em 2 meses para segurar o papel. Ou seja, o seu risco aqui, a ação caiu, beleza, você vai perder junto com a ação. Só que você já tem uma margem ali de 4,7% para começar a entrar no prejuízo. Se a ação cair 4,7%, você sai dessa operação no final de 2 meses empatado. Você não ganhou e não perdeu nada. Você ficou com Vale na carteira com uma chance altíssima dela ficar parada ou subir, né? Porque no longo prazo a Vale tem subido desde sempre, desde a privatização pelo menos. Então você teve um risco baixíssimo dela cair, né? Baixíssimo assim, né? Se você pegar o tempo que ela tem de bolsa ali e pegar 2 meses, as vezes que ela caiu nesse período foram muito menores do que as vezes que ela subiu. Então sua possibilidade era muito maior de ela subir, né? Então você teve uma taxa de 4,7% jogando a seu favor. Então você estava ali posicionado na ação e ela só precisava ficar parada para você ganhar esse valor aqui. Totalmente diferente de um recebimento de dividendos, por exemplo, que a empresa precisa lucrar, precisa ser aprovada a distribuição, precisa distribuir e ainda assim quando distribui sai do preço do patrimônio, do preço do ativo, né? Então, assim, no fim do dia a distribuição de dividendos ela é muito irrisória perto do que você tem aqui disponível para fazer geração de renda, né? Aqui basicamente todas as operações são a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas elas só mudam os parâmetros aqui, que é o strike, o vencimento e o prêmio, mas você já entendeu a operação como funciona e você pode ir fazendo
as suas simulações aí, a sua ir vendo aí como é que é, olha essa daqui para 2 meses aí de prazo, a ação pode subir 6% que você participa dessa alta, então se ela subir 10% você vai vender com 6% de lucro e ainda assim você vai lucrar 1,95 na hora para assumir essa obrigação. Ou seja, se a ação passar de 6%, você ganha 7,95, quase 8% ali num prazo de 2 meses só para ter a ação na sua carteira, né? E vamos supor que não dê, não subiu mais de 6%. Ela subiu, não subiu nada, a ação ficou parada. Se você já investe em ação esperando dividendo, não mudou nada, você já ia ter ação. Só que nesse caso aqui você recebeu 1,95% no momento que você entrou na operação. Antecipado ainda tem isso, que aí com esse dinheiro você pode inclusive comprar mais ações e aí chega no vencimento, se precisar você vende. Então basicamente essa operação você já conseguiu entender. Eu vou deixar ela parada aqui, se você quiser dar pause aí no vídeo para ver os números aí que tem, fica à vontade. E agora eu vou colocar o segundo slide, que é das mesmas operações, só mudam os parâmetros, né? Com outros parâmetros aí. Aqui são outros parâmetros, pode ser até que tenha repetida, isso daí acontece porque às vezes tem mais de um market maker, né? Que são os agentes ali que operam a contraparte ali dessa operação. Às vezes tem dois diferentes que passam preços diferentes para o mesmo parâmetro, isso acontece às vezes. Agora a gente vai para SOC, Stock or Coupon. Essa é uma outra operação, ela é similar à venda coberta, só que ela tem uma peculiaridade que ela é interessante essa operação. Eu gosto mais do financiamento, né, da venda coberta, mas essa operação ela pode ser muito interessante também em mercados não tão voláteis ou em momentos não tão voláteis. Por quê? Eu vou mostrar a operação para vocês. Essa operação, ela já tem nocaute, né? Aquilo que eu falei na aula anterior e na operação anterior que eu falei que eu ia comentar também quando a gente fosse usar. Esse nocaute, ele é como se fosse um interruptor. A opção existe, você inclui ela na sua carteira. Se ela atingir esse nocaute, ela deixa de existir, ela desliga, a opção vira pó. Então você não tem mais a opção, ela vira tudo pó e você fica só com o ativo em carteira. Nesse caso aqui, o que vai virar pó é a sua put, é o seu direito de venda, é o seguro. Essa operação, essa Stock or Coupon, ela é bem similar à venda coberta, só que ela te garante esse resultado total, esse strike aqui, ela te garante esse resultado total. Só que tem uma condição apenas, ela não pode cair mais de 8%. Aqui o nocaute é em percentual de quanto você entrou, né? Então, se aqui está 92, esse nocaute é uma queda de 8%. A diferença para 100, né? Você entrou é 100, aqui é o 92, essa diferença ela não pode bater. Se ela fechar um dia, qualquer dia, no meio até a data do vencimento aqui, se ela fechar qualquer dia abaixo de 92% ou em 92% cravado, que é quase impossível de acontecer, mas vamos supor que ela feche, essa opção ela vira tudo pó. Aqui é uma estrutura, né, na verdade, que tem algumas opções para fazer, conseguir garantir essa condição, mas essa estrutura inteira ela vira pó e você fica posicionado no ativo com o prejuízo que ele está tendo. Então, vamos supor que um dia aqui ele fechou com 10% de queda. Aí no dia seguinte a sua operação ela expirou, ela não existe mais essa opção, essas opções aqui, esse conjunto de opções que é a operação Stock or Coupon, e aí você fica só com o seu ativo no preço que você entrou lá em cima e ele fica desvalorizado e você fica com prejuízo na carteira. Só que, caso não aconteça isso, caso ele não caia esses 8%, daí você tem esse lucro garantido na data do vencimento ali, que é um dia depois do fixing, né? Na verdade, nesse caso que ele vai vencer no dia seguinte e a liquidação é mais um dia. Então, você vai receber a liquidação ali, o dinheiro mesmo vai entrar na sua conta 2 dias úteis, né? Depois dessa data do fixing aqui.
Então, nesse caso, ela está uma operação para 45 dias, mais ou menos, ali. E aí você vai ter um lucro de 3,48. Em momentos igual agora, a Vale está muito desvalorizada, ela está muito amassada na bolsa. Eu gosto desse tipo de operação, porque a chance que eu vejo de ela, num prazo tão curto assim, ela cair mais de 10%, na minha visão, é baixa, né? E tem algumas estratégias também que a gente consegue fazer para reduzir um pouco o risco disso acontecer. Porque nesse caso aqui, se ela acontecer qualquer dia ela cair mais do que os 8%, vai chegar ali no vencimento e você vai estar só desvalorizado, com seu papel desvalorizado. Ela não te adiantou nada nessa operação. Então tem algumas estratégias que a gente consegue fazer que vai reduzir um pouco esse risco. Por exemplo, eu vou falar um pouco mais na última aula do curso, que é uma aula específica de estratégias, como você pode usar da melhor maneira cada uma das operações, quando usar cada uma delas. Enfim, vai ser uma aula bem legal, mas só adiantando um pouco, o que dá para fazer para reduzir um pouco do risco dela estourar chegando no vencimento é você não entrar tudo de uma vez. Por exemplo, você tem um lote ali você vai entrar com 1.000 ações da Vale, 1.000 estruturas Stock or Coupon. Você não vai entrar tudo no mesmo dia. Você vai fazer, por exemplo, em 5 semanas diferentes. Depende, né? Desse caso aqui, como ela é uma operação muito curta, não faz sentido você fazer em 5 semanas. Mas daí você pode fazer em 5 dias, por exemplo. Então você entra com 200 ações hoje, entra com 200 amanhã, entra com 200 depois de amanhã, segunda, entra com mais 200 na terça. Enfim, até completar o lote que você queria. Por que isso? O seu valor de referência para o strike aqui, você vai ter vários níveis de preço na ação. E aí, se ela cair 9% um dia aqui, ela pode estourar a barreira dessa primeira que você fez, mas de repente o segundo lote que você entrou, ele já estava um pouco mais para baixo, porque uma Vale é muito difícil ela cair isso daí num dia só, né? Então, se ela for chegar nesse valor, possivelmente você já foi comprando ali no caminho. E outra coisa também, você vai reduzindo o seu risco à medida que você consegue ir comprando mais barato também, né? Daí mesmo que estoure, você está com a ação em carteira mais barato. E vale lembrar uma outra coisa também, que é importante você fazer isso com ações que você aceita ter na carteira. Você não vai fazer uma operação dessa com uma ação que você não quer ter em carteira, porque ela pode estourar. E dependendo do nocaute aqui, por exemplo, aqui tem 92, né? 8% de queda ela tem de proteção, é pouco. As ações na bolsa brasileira, principalmente, né? Elas são voláteis, então a chance dela estourar não é tão baixa assim. Agora tem uma aqui, ó, essa daqui ela aguenta 12%, ela te dá uma proteção um pouco maior. Claro, ela vai te pagar menos. Ela vai te pagar uma taxa menor, mas ok, você tem um risco menor de ficar no prejuízo nessa operação. Nesse caso aqui, como a data de vencimento eu limitei no sistema para ela ficar bem curta, então a gente está com poucas opções aqui, né? Uma amostra pequena. Para datas mais avançadas, para datas mais para frente, mais longas, a gente tem outros níveis de nocaute. Tem de 15% de queda, tem de 20% de queda, 18%, enfim. Acho que o máximo é 20%, né, que a gente consegue achar com facilidade. Mas é uma operação muito interessante também para você gerar uma renda. Essa daqui, se você pegar uma faixa um pouco mais interessante, aqui ó, essa daqui ela já está com 2 meses, é uma taxa um pouquinho melhor do que essa outra de 88%, mas o risco dela estourar aqui eu já vejo esse risco muito baixo, né? Então é uma operação muito interessante também de se fazer. A venda coberta ela é interessante, mais vantajosa que essa em alguns momentos, porque se ela estourar, na verdade ela não vai estourar nunca porque ela não tem nocaute, mas se ela cair, se acontecer o risco, né, que o risco é de queda, se acontecer, você sempre vai estar melhor do que quem só comprou o papel. Em qualquer cenário, se ela cair 50%, você vai estar 50% menos o prêmio lá que você recebeu. Deixa eu voltar nela aqui. Aqui. Se ela cair 50% no dia, você vai estar... Seu resultado
poderia ter sido de 50%. Mas vamos supor que você entrou nessa operação aqui, que é o strike era 99. Você vai estar 50% menos 5,77%. Seu prejuízo ele vai ser menor do que o do mercado em geral. Então, daí você tem condição de pegar esse valor que já é seu, né, esse 5,77, ele já entrou no seu bolso, e aí você tem condição de comprar mais ativo e ele, na hora que ele voltar, né, você vai conseguir ter seu break-even, aí o seu 0 a 0 você vai ter ele antes do que o mercado. E aí com isso, fazendo isso num longo prazo, ali com certeza você vai ter um resultado melhor do que o que você tem se você só compra o ativo, né? Então, acho que passei o que eu queria passar nessa aula. Se eu lembrar de mais alguma coisa disso, eu acrescento depois ali na próxima ou na última aula, eu volto com isso daqui. Mas basicamente as operações de renda, as principais que a gente faz, que são as mais comuns no mercado, são essas daí. Beleza? Então, na próxima aula a gente fala sobre operações de proteção, quais as operações e como elas funcionam para proteger a sua carteira. Essas aqui elas são de renda, mas você já entendeu que elas conseguem te oferecer algum nível ali de proteção, né? Umas mais, outras menos, mas você já sai melhor do que quem não faz nada, né? Você já está mais protegido fazendo essas operações do que quem não está fazendo nada. Mas na próxima aula você vai aprender algumas estruturas ali que realmente elas são pensadas ali para fazer a proteção e elas são bem eficazes também. Beleza? Então, próxima aula a gente entra nesse assunto e te espero lá. Valeu!